Questão 45. Observe o circuito abaixo. O circuito elétrico representado acima é composto por uma bateria ideal, fios de resistência elétrica desprezível e resistores idênticos cuja resistência elétrica é de 10 ohms cada. A corrente elétrica indicada no amperímetro ideal é de 3 amperes. Sendo assim, calcule a tensão U, a diferença de potencial elétrico, em volts nos terminais da bateria e assinale a opção correta. Então, para calcular a tensão, a diferença de potencial, nós vamos usar a primeira lei de Ohm, que é essa fórmula aqui, U é igual a RI. Então, quem vê ri, A diferença de potencial é a resistência vezes a corrente. Então, nós precisamos descobrir os valores aqui para resolver essa equação. A resistência equivalente do sistema, eu vou descobrir da seguinte forma. Como os resistores são paralelos e idênticos, então eu posso usar esse macete aqui, que é uma das resistências e dividir pelo número de resistências que eu tenho. Então, ali como são 3 resistores, eu pego uma das resistências dele, que é 10, e divido por 3. Então, a REC ali eu já consigo encontrar. Então, a REC vai ser o seguinte. A REC vai ser o seguinte. A resistência equivalente vai ser um dos resistores dividido pela quantidade de resistores que tem. Então, aqui eu vou deixar dessa forma. Então, vai ficar 10 sobre 3 ohms. A corrente, como é que eu descubro a corrente? Aqui ele diz que no amperímetro está passando 3 amperes. Aqui passa 3 amperes. Está passando 3. Ora, os resistores estão em paralelo e são iguais. Então, se eles são iguais, a corrente que passa neles é igual também. Então, aqui está passando 3, aqui também está passando uma corrente 3 e aqui também está passando uma corrente 3. Só que quando ele chega nesse ponto aqui, essa corrente ela se divide em 3, certo? Então, se aqui é 3, aqui também vai ser 3 e aqui também vai ser 3. Quando ela sai aqui, ela sai com o valor de 9 amperes. Ela entra aqui com o valor de 9 amperes, se divide, cada um passando 3 e sai com 9. Então, eu tenho, para a minha equação aqui, o valor da corrente de 9 amperes. Então, resolvendo a equação da diferença de potencial, eu tenho que a resistência equivalente é 10 sobre 3 ohms, que multiplica uma corrente de 9 amperes. Então, a diferença de potencial vai ser 9 vezes 10, 90, dividido por 3 é igual a 90 dividido por 3 é 30. Então, a diferença de potencial é 30 volts. Resposta, letra B.